Meditações diárias. Apresentação: Raquel Ellen. Oi, bem-vindo à Rádio Liberty, uma rádio de gente inteligente. E a partir de hoje, você acompanha o quadro Meditações Diárias. Eu sou a Raquel Ellen e até o momento estive transmitindo as meditações pelo WhatsApp, mas a partir de agora, aqui na Rádio Liberty, todos os dias às 6 horas da manhã. Que bom ter a sua companhia, viu? Lembro que a meditação diária é baseada na autora Ellen White. Eu leio a meditação e faço alguns comentários, porque você acompanha então agora a transmissão para todo mundo online. Então vamos saber um pouquinho a respeito da autora. Esta autora, Ellen White, é americana. Ela escreveu vários livros, incluindo religião, educação, saúde, relações sociais, administração, música e liderança. Uma variedade enorme de temas. Inclusive teve um best-seller sobre a vida cristã, chamado livro Caminho a Cristo, que já foi publicado em mais de 150 idiomas. Então, é essa autora que a gente vai trazer o conteúdo da meditação de todos os dias, tá bom? Então vamos juntos, né? O tema de hoje, já que você está ouvindo pela primeira vez, juntamente com a estreia da Rádio Liberty. É rádio de gente realmente livre, porque nós acreditamos que não há liberdade sem você escolher o bem. Se você escolhe o mal, na verdade você se torna um escravo das coisas que não te permitem ser feliz de verdade. E a rádio tem essa proposta já no seu nome, gente livre. Quem busca Deus na vida é verdadeiramente livre. Por isso nós vamos buscá-lo já agora, tá? E aí, você tem algum fã? Uma pessoa assim que gosta de você, te admira um monte, ou você é um fã de um cantor, de um apresentador, de qualquer pessoa que você acha talentosa. Pois então, a meditação de hoje fala a respeito do talento, né? Da cultura, desse afã que existe num geral, quando isso pode ser positivo ou não, inclusive. Vamos lá então? O título da meditação é Ou Isto ou Aquilo. Diz Mateus capítulo 12, versinho 30 da Bíblia Sagrada. Quem não é por mim, é contra mim. A autora da meditação começa assim, ó. Satanás está continuamente procurando vencer o povo de Deus. E a gente começa falando de um ser. É de um ser inteligente, não é de uma energia, não é de uma força, não é de um sentimento. É de um ser que era um anjo de luz e foi expulso porque realmente arraigou no seu coração o que era mal. E ele continua fazendo isso, levando o mal onde puder para estragar o dia da gente. Mas vamos lá, o que a autora diz a respeito deste ser? Ele procura derrubar as barreiras que separa a gente do mundo. E quando fala mundo, são de coisas que realmente nos envolvem, nos seduzem, nos afastam de Deus. Veja, ele fica procurando vencer o povo de Deus, derrubando as barreiras que nos separam do mundo. Ou seja, quando eu estou em maior contrição com Deus, ele dá um jeito de procurar alguma coisa para atrapalhar, hein? Fique esperto. E a meditação continua. O antigo Israel ele foi enredado no pecado quando se aventurou a manter associação proibida com os gentios. Veja, uma nação deve conviver amistosamente com outra, mas preste bastante atenção com as suas amizades. Está falando de questões espirituais, é mais do que territoriais, hein? São espirituais. E aí continua, de modo semelhante, desvia-se o Israel moderno. Então está sendo feita uma aplicação, como era feito no antigo Israel, né, a Bíblia falando, acontece com o Israel moderno, aqueles que dizem seguir a Deus. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, a qual é a imagem de Deus.
Todos os que não são decididos seguidores de Cristo, olha que mensagem forte é essa, são servos de Satanás. Não existe meio termo, até porque não existe uma outra terceira força, é só o bem ou o mal. No coração não regenerado, há amor ao pecado e disposição para acariciá-lo e desculpá-lo. É natural na gente fazer o que não é bom. Não é natural fazer o que é bom, hein? Porque nós nascemos em pecado, diz a Bíblia, não é? E a nossa tendência é ainda ficar procurando desculpa. Eu errei, mas foi a culpa do outro, né? Foi o esposo. Não, foi minha esposa, foi ela, foi ele. Foi o meu chefe, foi o meu colega da faculdade, foi o amigo, foi o vizinho. Então a gente tende a errar, acariciar o erro e ainda ficar usando desculpas. Mas olha só, no coração renovado, há seguidores, olha só, há ódio ao pecado e decidida resistência contra ele. Quando o nosso coração é mudado, é modificado por Deus, inverte. Aquilo que a gente acariciava passa a ter aversão. Quando os cristãos escolhem a sociedade dos ímpios e incrédulos, expõe-se à tentação. Olha o que eu falei, que é mais do que a questão de relacionamento de Israel entre os gentios territoriais. Não tem que ver com território, tem que ver com questão espiritual. Então, se você se associa com pessoas que não creem em Deus, não estão nem aí com nada, na verdade você se expõe a pensar do mesmo jeito. Satanás esconde-se das vistas e furtivamente estende sobre os olhos deles o seu véu enganador. Não podem ver que tal companhia é calculada a fazer-lhes mal, e ao mesmo tempo em que constantemente vão assimilando o mundo no que respeita ao caráter, palavras e ações, mais e mais cegos se tornam. Cuidado com as amizades. A Bíblia aconselha muito, a gente vai bater um papo aqui, né? Porque essa autora, todo o seu conteúdo é dentro do que a Bíblia cristã diz. Então ela fala e ela adverte, né? As amizades, Provérbios fala, o sábio Salomão, cuidado com quem você se associa, com quem você leva para sua casa, com quem você convive em amizade. Olha que elas podem destruir a sua vida, podem edificar também. Tenhamos consciência disso. E vamos lá, a conformidade aos costumes mundanos converte a igreja ao mundo, jamais converte o mundo a Cristo. A familiaridade com o pecado inevitavelmente o fará parecer menos repulsivo. Aquele que prefere associar-se aos servos de Satanás, logo deixará de temer o Senhor deles. Começa com medo, né? Busca essas coisas que são do mundo sobrenatural e perigosas, mas aí depois vai se acostumando, vai sendo levado furtivamente. Quando no caminho do dever somos levados à prova, como foi Daniel na corte do rei, podemos estar certos de que Deus nos protegerá. Mas se nos colocarmos sob tentação, mais cedo ou mais tarde cairemos. E é certo isso, viu? Sabe que eu já ouvi a recomendação, né, de Alcoólicos Anônimos avisando. De Alcoólicos Anônimos avisando. Se você tem a tentação, né, devido à fragilidade adquirida com o consumo da bebida alcoólica, e se você se sente tentado a beber a bebida, não vá no bar fazer prova de você mesmo. Dá a volta, muda do lado da rua, muda o lado da rua, vai pelo outro bairro, mas fuja de um bar. E é isso que a meditação está dizendo, né? Não se coloque, né? Não se exponha à tentação. Se algo te tenta e você sabe que é prejudicial, não se exponha a isso, né? Fuja. E termina a autora dizendo assim, o tentador frequentemente atua com muito êxito por meio daqueles de quem menos se suspeita estarem sob seu domínio. Agora é hora de ficar esperto na pergunta que fiz aqui no início da meditação. Os possuidores de talento e educação são admirados e honrados como se essas qualidades pudessem suprir a ausência do temor de Deus ou torná-los dignos do seu favor. Preste atenção, olha lá, o talento e a cultura, considerados em si mesmos,
são dons de Deus. Coisa linda é o talento, né, gente? Pessoa que canta bonito, né? Que tem outros dons, que toca. Nossa, aqui na rádio você vai ouvir diversos instrumentos musicais e eu fico admirada de ver, impressionada com a habilidade, né? O talento da música. E olha só, são dons de Deus, mas vem uma advertência, mas quando se faz com que eles preencham o lugar da piedade e quando, em vez de levar a pessoa para mais perto de Deus, a afastam dele, tornam-se então em maldição e laço. Prevalece entre muitos a opinião de que tudo que se mostra como cortesia ou polidez deve, em certo sentido, pertencer a Cristo. Nunca houve erro maior. Essas qualidades deveriam embelezar o caráter de todo cristão, pois exerceriam influência poderosa em favor da verdadeira religião, mas devem ser consagradas a Deus, ou serão também um poder para o mal. Pode ser isto ou aquilo. Pois é, você recebeu dons e talentos, então deposite-os de volta nas mãos de quem te deu, porque você vai ser uma bênção para você mesmo e para muita gente, sendo boa influência para o bem. A meditação de hoje fica por aqui. Amanhã às 6 da manhã a gente se encontra novamente. E se você quiser compartilhar o áudio da meditação de hoje, é só você acessar a nossa página no Facebook Meditações Diárias e no YouTube Meditações Diárias Raquel Ellen. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu Meditações Diárias. Apresentação: Raquel Ellen.